Aí veio a década de 70, choque de petróleo em 73, choque de petróleo em 79, quer dizer, o preço do petróleo foi nas alturas, e a Venezuela virou uma espécie de Arábia Saudita da América Latina, entendeu? Sim. Na América ninguém era nada igual a Venezuela. Então eles tiveram assim aquela década dos anos 70 dando muito bem, deu tudo muito certo, eles ganharam muito dinheiro com aquele preço do petróleo inflado. Aí veio a década de 80, quando as coisas voltam ao normal, né? Porque não é um preço que vai ficar lá em cima para sempre. Volta ao normal, né? E aí a coisa começou a degringolar. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. A Venezuela é um país latino-americano, ele é sul-americano, faz fronteira com a gente por Roraima. Então, assim, de um lado ela faz fronteira com Roraima, no Brasil, e do outro lado ela faz fronteira com a Colômbia, né? E a maior parte da população venezuelana mora mais próximo dessa fronteira com a Colômbia, tá? E de frente mais para o mar, né? E é menos populoso o lado da fronteira do Brasil. E é um país que ficou independente no século XIX, igual o resto da América Latina todo. Foi o Simão Bolívar, esse libertador da América. E isso, assim, eles têm muito orgulho do Simão Bolívar. E, enfim, ele morre ali ainda no começo do século XIX, né? E de lá para cá, foi um país que ele teve um boom no início do século XX, quando o petróleo começou a ter valor. É uma coisa assim, né? Interessantíssimo para todo mundo, né? O petróleo. E não era nada. Sim. Né? A Venezuela era um país agrícola, igual todo mundo da América tropical. Mas aí o petróleo começou a ter valor, porque aí vem a indústria automobilística, o motor de combustão interna e toda a indústria petroquímica que deriva, ela gera um monte de derivados, né? Aí o petróleo passou a ter preço, passou a ter valor. E os caras acharam uma jazida de petróleo num lago, que é o Lago de Maracaibo, que é onde está a maior jazida de petróleo do mundo. No mundo. Só, simples assim, né? Então, eles têm petróleo para dentro do território e petróleo em área marítima. E aí eles começaram a explorar. Aí, quando chega ali na década de 60, as empresas americanas, vocês devem se lembrar dessas aulas, tinha ainda um grupo que eles eram chamados de 7 irmãs. As 7 irmãs do petróleo, aquelas petroquímicas grandes, tipo a Exxon, a Shell, todas elas eram 7. E elas praticamente vendiam petróleo para o mundo inteiro. Só que tinha, por exemplo, no Reino Unido, que não tinha petróleo, mas tinha uma petrolífera babadeira, né? E os árabes, que eram os maiores produtores, se unem falando, pô, então a gente tem que criar um grupo, já que a gente tem o petróleo, para bater de frente e negociar melhor com com as tais 7 irmãs. Aí uma foi comprando a outra, meio que canibalizou, agora só tem 4. E aí eles criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a única original, né, que faz parte da OPEP, que não é árabe, é a Venezuela. Então, a Venezuela entrou, é uma baita de uma produtora. Dizem que é um petróleo mais bruto. Eu não tenho competência para falar disso, sabe, gente? Mas é um petróleo mais difícil de refinar, ele dá mais trabalho, né? E aí veio a década de 70, choque de petróleo em 73, choque de petróleo em 79, quer dizer, o preço do petróleo foi nas alturas, e a Venezuela virou uma espécie de Arábia Saudita da América Latina, entendeu? Na América ninguém era nada igual a Venezuela. Então eles tiveram assim aquela década dos anos 70 dando muito bem, deu tudo muito certo, eles ganharam muito dinheiro com aquele preço do petróleo inflado. Aí veio a década de 80, quando as coisas voltam ao normal, né? Porque não é um preço que vai ficar lá em cima para sempre. Volta ao normal, né? E aí a coisa começou a degringolar. Eles tiveram perdas na década de 80, década de 90, dívida, igual a gente também tinha. Complicado, né? Um país depende só de matéria-prima, né?
E uma só, né? É só o petróleo. Isso. Porque geralmente eu e o Bruno, nós consumimos muito conteúdo de comédia em si, né? Aí, geralmente, quando uma piada envolve pobreza, eles sempre colocam lá como pauta a Venezuela. Só que daí, como você muito bem explicou, beleza, ela produz muito petróleo. O que a galera imagina? Pô, se ela é uma produtora pica de petróleo, pode ser que por que ela é tão pobre, né? Então. Aí... Porque fica nessa, né? Pô, o cara produz tanto petróleo lá, mas é uma coisa só que não vai desenvolver nada. Só petróleo. É igual você tá jogando truque, você tá só com o zap. Não tem nada e ter só o Não tem zap. mais nada. Só tem o zapzinho na mão. E corre o risco de alguém bater antes de você, você fica... Você fica ali com o zapzinho na mão, assim. Não é isso? Então, assim, depender de um petróleo, de um produto só é caótico. Mas como é que os árabes se sustentam? Eles também são pobres. Uhum. Entendeu? Eles são muito pobres. A população também é muito pobre. Aqui a gente fala, a Arábia Saudita é maravilhosa. A Arábia Saudita é uma monarquia, não é uma república. Sim. Se fosse uma república, provavelmente os caras já tinham sido derrubados também, já tinha uma corrupção gigante lá, que só eles ganham dinheiro. Só o rei ganha dinheiro, entendeu? O resto... Você olha Dubai, né? Aquela ostentação. E olha que Prédio ainda... bonito. Assim, pra mim, rola uma cafonice. Eu acho meio... É meio exagerado, né? Nossa, acho brega demais. Mas claro que eu gostaria de ir lá. Eu acho que seria muito divertido também. Mas, enfim. Ali, aquele emir de Dubai, que são 5 emirados, e Dubai é um deles, né? Esse emir de Dubai foi um visionário. Falou, vamos apostar em outra coisa, porque o petróleo, daqui a um pouco, ele não vai ser tão importante. Com eletricidade, né? Então, carro elétrico, tudo. Então, e todo mundo hoje tem petróleo. Bruno, o Brasil tem petróleo demais. A Argentina tem petróleo. Todo mundo tem petróleo. Os americanos são os maiores produtores do mundo, gente. Produz mais do que a Arábia Saudita. A Rússia transpira petróleo. Noruega, cheio de petróleo. Todo mundo cheio de petróleo. Então, naquele tempo que a OPEP falava, vamos levantar o preço do petróleo, que aí vai fazer os americanos apertarem Israel, porque Israel vai parar de matar palestino. Acabou isso aí. Agora aumenta o preço do petróleo, mas não gera a crise que gerava antes. Porque tem muito. Sim. O fato da Venezuela ser, por exemplo, muito dependente do petróleo, prejudica, claro, economicamente ela, por ela ser dependente disso só, mas também a questão dos governos anteriores. O fato deles, não sempre, mas acho que a grande maioria foi meio de ditadores ali. Sim, teve. Isso prejudica muito também a visão dos países ao redor ali, né? Claro. Desde o Simão Bolívar lá, ele que é meio ditatorial, ou não? Deu uma variada? Aí teve uns processos republicanos, teve esse doido aqui que teve que fugir. Então, teve ditadura também, teve civil, né? Mas é um país que não diversificou. Eles ficaram confiando no petróleo, né? E aí teve outro boom. Então, década de 80 o preço voltou ao normal, 90 deu uma reagidinha. Aí chegaram nos anos 2000. Então, você já não tinha mais União Soviética, o mundo tinha um outro ordenamento, né? Acabou a Guerra Fria e tal. Nossa, a gente achava que ia dar tudo certo. Agora vai, né? O que aconteceu? No começo do século XXI, a China começou a ganhar musculatura, né? Então, a China passou a consumir muito petróleo. Aí o preço subiu tudo de novo. Sabe? Tipo 3 dígitos, né? Um barril a mais de $100. Isso em 2004, 2005. Aí a Venezuela de novo. Veio. Nadou de braçada. E já era o Hugo Chávez. Então, o Nicolás Maduro, ele é um filhote ruim do Hugo Chávez, sabe? O Hugo Chávez, ele era mandão, absurdo, verborrágico, falava demais. Era muito divertido dar aula, inclusive, no tempo que ele era presidente da República. Era muito... Tinha conteúdo, bicho. Não, isso. Quem que era Virgínia perto dele. Nossa, não, por aí. E assim, ele era falastrão igual o Trump. Sim. Eu vou matar! Daí, né? Era Brinks.